Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos começando então o nosso quarto bimestre com a apostila nova de matemática. Olha lá, a apostilinha vermelha. Então eu gostaria que vocês abrissem lá na primeira folhinha de matemática. A gente vai ter essa imagem aqui, ó. Hoje a gente vai fazer aula um pouquinho diferente, que a gente teve um problema aí com a internet, o Positivo On não está funcionando. Então a gente vai gravar assim, a prof vai mostrando para vocês e a gente vai acompanhando junto na apostila, tá bom? Então abriram lá na primeira página de matemática? Então a gente vai começar a ver aqui em matemática divisão, né? Lembra que a prof vem falando com vocês desde lá do segundo bimestre sobre a multiplicação, sobre a tabuada, a gente vem fazendo o ditado da tabuada? Para isso, chegamos na divisão. E quando a gente chega na divisão, a gente precisa saber a tabuada e precisa saber a subtração, tá? Então, se você ainda tem dúvidas na tabuada, corre estudar porque a gente vai precisar dela nesse bimestre, tá? Vamos lá, então. Na página seguinte, página 4, você vai ter esses exercícios aqui, ó, de distribuir em partes iguais, tá? Então, aqui a gente vai começar a ver como funciona a divisão, tá? O que vem a ser distribuir em partes iguais, tá? Então, tem um jogo aqui. Você vai pegar lá seu pai, sua mãe, a avó, a tia, quem tiver em casa com você e vai tentar fazer esse jogo, tá? Esse jogo você vai pegar lá no teu material de apoio, lá no finalzinho da apostila, ó, você vai achar esse material aqui. Então, você vai precisar desse tabuleiro para jogar e dos dois dados, tá? Fez os dados, precisa de pelo menos 2 pessoas para jogar. Vai jogar os dados, vão ter 2 números, você vai multiplicar esses 2 números. O resultado da sua multiplicação você vai achar no tabuleiro. Achou no tabuleiro, por exemplo, se saiu lá 3 vezes 5, que deu 15. Vamos achar o 15 no tabuleiro, ó, o 15 está aqui, ó. Você vai riscar uma das laterais dele. Risquei uma lateral, beleza. O próximo jogador joga e vai riscando, tá? É importante cada um ter uma cor de lápis. Então você pega uma cor, o seu oponente pega outra cor. Ganha quem fizer quando terminar de riscar todo e quem tiver o maior número de quadradinhos, tá? Então veja aí, é um jogo bacana para você jogar e aprender mais da tabuada, né? Da multiplicação, treinar a sua tabuada, tá? É importante que você jogue, e a gente tem aqui na página 4 toda a explicação do jogo, como fazer o jogo, porque aí você vai ter exercícios na página 5 sobre o jogo, tá? E olha lá, acompanha comigo então, ó, lápis na mão, tá? Página 5. O exercício 1 fala assim, ó: Ana e Lucas estão brincando de jogando com a multiplicação. Veja a jogada de Lucas com a cor laranja e de Ana com a cor verde, tá? Então você tem aqui, ó, a jogada do Lucas com a cor laranja e a jogada da Ana com a cor verde, tá? Escreva nas faces dos dados os números que cada um pode ter tirado. Então você tem a jogada do Lucas, que está na cor laranja, e aí você descobriu aqui o produto, o resultado da multiplicação. E aqui você vai ter que descobrir qual a multiplicação que ele fez. E a mesma coisa para a Ana, tá? O 2. Observe os números que Lucas tirou nos dados e trace no tabuleiro a melhor jogada para ele. Então, olha lá, ó, ele tirou o 3 e o 4. Qual o produto dessa multiplicação? Veja lá as jogadas como estão e trace a melhor jogada que ele pode fazer, tá bem? Por que você escolheu traçar a linha neste lugar? Aí você vai explicar o porquê que você escolheu este lugar, tá bom? E aí, a gente vai para a próxima página, página 6, tá? Que continua exercícios sobre o jogo. Ana já jogou o dado rosa, que é o número 5. Observe esta parte do tabuleiro e desenhe os números que Ana precisa tirar no dado verde para fechar mais um quadrado com essa jogada. Olha lá então, que números que a Ana precisa tirar para poder, ó, ela já tirou 5. 5 vezes quanto? Para poder fechar uma jogada aqui, tá?
E aí a gente vai em distribuir e compartilhar, tá? Pelo desenho você já percebe lá, ó, temos aqui, ó, 4 crianças, tá? E várias peças. A divisão, gente, é o contrário da multiplicação, tá? Então, ó, eu vou pegar todas essas peças e vou dividir por essas crianças, tá? Na multiplicação eu já tenho, cada criança tem uma quantidade e eu vou juntar tudo para ver quantas dão. A divisão eu tenho todas as unidades e vou dividir entre as crianças, tá bem? E aí você tem na página 7 alguns exercícios também, olha lá. As 28 peças foram distribuídas em partes iguais entre as 4 crianças sem sobra de peças. Cada criança recebeu 7 peças, tá? A ideia de repartir uma quantidade em partes iguais está associada à divisão. E quando eu divido, então quando eu dou para você a mesma quantia que eu estou dando para mim, eu estou fazendo uma divisão. Comprei um saquinho de balas, eu vou dividir com as pessoas da minha família. Tenho 4 pessoas, vou dando uma bala para cada um. E no final eu vou ter cada um com um montinho de balas. Isso é divisão, tá bem? Então a situação em que a gente viu aqui, ó, das crianças dividindo as pecinhas, 28 peças dividido por 4 é igual a 7, que é essa continha aqui, tá bem? Eu preciso saber a multiplicação, porque se eu fizer ao contrário, 7 vezes 4 é igual a 28, tá bom? Então, por isso que a gente vem treinando a tabuada há tanto tempo, tá? E aí você tem exercícios, olha lá os exercícios, página 7, 1. Observe a coleção de tampinhas que a professora colocou sobre a mesa. Olha lá, ó, um monte de tampinha que a prof colocou lá. Letra A. Quantas tampinhas há no total? Letra B. Há quantos modelos diferentes de tampinhas? Usando uma cor para cada modelo, pinte as tampinhas iguais com a mesma cor. Letra C. Há quantas tampinhas de cada modelo? E letra D. Escreva uma divisão para representar o total de tampinhas distribuídos igualmente entre os modelos diferentes de tampinhas. Então você vai contar lá quantas tampinhas tem no total, quantas tem de tamanhos diferentes e quantas tem em cada grupo que você fez. E você vai montar a sua divisão, tá bem? Na página seguinte, página 8, tá? E aí a gente continua com exercícios, a gente tem o 2. Fabrício precisa guardar sua coleção de carrinhos e vai organizá-los em 4 prateleiras, com a mesma quantidade de carrinhos em cada uma. Então você tem lá, ó, todos os carrinhos do Fabrício, tá? Letra A. Quantos carrinhos há na coleção do Fabrício? E aí, conta aí. Letra B. Distribua igualmente os carrinhos nas prateleiras para descobrir quantos serão colocados em cada uma. Desenhe um círculo para representar cada carrinho. Então, gente, você vai pegando aqui, ó, um carrinho faz um círculo, 2 carrinhos faz outro círculo e vai pondo um em cada prateleira. E aí você vai dividir essa quantidade de carrinhos em 4 prateleiras, tá bem? Vai desenhando com os círculos, tá? Porque para desenhar os carrinhos é muito difícil. E a letra C, escreva uma divisão que represente quantos carrinhos serão colocados em cada prateleira. Então, olha lá, você já descobriu aqui, ó, quantos carrinhos tem. Então, o total de carrinhos que tem aqui, dividido por 4 prateleiras, vai dar quanto? Vai ser o número de carrinhos que você tem em cada prateleira, certo? Quando determinamos quantas vezes uma quantidade cabe em outra, estamos fazendo uma divisão, tá? E aí a gente vai fazer mais um exercício na página 9, o 3. No salão de festas do prédio de Maria há 32 cadeiras. Ela quer deixar 4 cadeiras ao redor de cada mesa. De quantas mesas Maria vai precisar? Para responder, desenhe as mesas necessárias com 4 cadeiras ao redor de cada uma. Então, lembra que a gente fez um exercício parecido com esse do mês passado, mas com a multiplicação?
Agora a gente vai fazer com a divisão. Então você vai desenhar a mesa e vai pôr ali as 4 cadeiras em volta. Desenhe quantas mesas for necessário até você ter as 32 cadeiras. Mais uma dica, lá na tabuada do 4, 4 vezes quanto será que dá 32? Você lembra? Pensa aí então, tá? Olha lá então. E aí você vai pôr a resposta. Terminou esse exercício, gente? A gente vai para o livro de atividade. Então, lá no livro de atividade, na primeira página do livro de atividade, lá na página 29, tá? A gente vai fazer os exercícios, então, na página 29, 30, 31 e 32, tá? Vamos lá? Divisão. 1 mergulhador fotografou somente estrelas do mar de 5 braços. Você sabia que a maioria das estrelas do mar tem 5 braços? Porém, existem espécies com dezenas de braços? Olha lá então. Letra A. Quantos braços havia ao todo em uma foto com 2 estrelas do mar? Então, a gente tem a primeira informação lá que cada estrela tem 5 braços. Quantos braços havia ao todo em uma foto com 2 estrelas do mar? Com 3 estrelas do mar, com 4 estrelas do mar e com 5 estrelas do mar. Multiplicação, gente. Letra B. Em uma das fotos da estrela do mar com 5 braços, apareceram 30 braços no total. Quantas estrelas do mar foram fotografadas? Represente a resposta com desenhos. E aí? Se eu tinha 30 braços e cada estrela do mar tem 5, quantas estrelas fizeram parte dessa foto? Tá? Então lembra, gente, da tabuada. Por isso que eu queria tanto que você estudasse a tabuada. 30 é o meu produto, é o meu resultado na multiplicação do 5, na tabuada do 5. Então lembra lá a tabuada do 5. 5 vezes quanto que era igual a 30? Você vai descobrir o resultado dessa divisão. Tá bem? Na página seguinte, página 30... Agora calcule mentalmente se aparecessem 60 braços entre as estrelas do mar de 5 braços que estariam na foto. Quantas estrelas a gente teria? Explique como você chegou a essa resposta. E aí? Letra C. Escreva quantos caranguejos no mínimo estão enterrados na areia quando você consegue ver 4 olhos. E aí a gente tem uma descrição ali, ó. Os caranguejos têm um par de olhos que se localiza entre as estruturas móveis. Os olhos do caranguejo já permitem que ele veja o que está à sua volta, mesmo quando está debaixo da água ou da areia, né? Então ele tem um par de olhos, né? Um par. Quando a gente vê 4 olhos, quantos caranguejos a gente tem? 6 olhos, 8 olhos, 10 olhos, 12 olhos e 14 olhos, tá? Então lembra do que eu falei, eu estou te dando o resultado da tua multiplicação e o primeiro fator, você tem que descobrir o segundo, tá? Letra D. E quantos caranguejos correspondem a 20 olhos? Registre a seguir 2 maneiras diferentes de chegar a esse resultado. E aí? Então você tem lá, ó, 2 quadradinhos, você vai registrar o seu resultado aqui de 2 maneiras diferentes e colocar a resposta. Letra E. Complete as imagens dos 2 caranguejos. Desenhe 20 pernas, distribuindo-as igualmente entre elas. Observe no desenho acima que primeiro par de pernas tem pinças. Olha lá, né? E aí você vai desenhar aqui, ó. Você tem os seus caranguejinhos, você vai desenhar as pernas neles, tá bom? E aí a gente vai para a página 31, letra F. Estes 8 polvos são iguais e juntos têm 24 corações. Quantos corações tem cada polvo? E aí? Pensa aí. E o número 2. Nos parques de diversões, as pessoas são organizadas em pequenos grupos para utilizarem alguns brinquedos. Na fila de um dos brinquedos, há 24 pessoas esperando sua vez. Letra A. Circule as pessoas formando grupos para descobrir quantos carrinhos são necessários para que todos da fila entrem nesse brinquedo.
Veja que tem uma plaquinha aqui, ó, dizendo, né, que em cada carrinho vão 4 pessoas. Letra B. Complete a igualdade a seguir para representar essa situação por meio de uma divisão. Então, gente, vocês têm o total de pessoas, você tem o primeiro fator, que são 4, e aí, né, a divisão. Então, o total de pessoas dividido por 4 vai te dar o teu resultado, tá bem? E aí, a gente tem lá a página 32, que a gente vai fazer o exercício 3, tá? O carrinho bate-bate é uma atração muito procurada nos parques de diversões. Em um parque há 18 carrinhos. Cada carrinho é de uma cor, amarelo, verde ou azul. Há a mesma quantidade de carrinho de cada cor. Usando lápis de cor, pinte os carrinhos como os do parque. Então você tem lá, ó, os carrinhos, e aí você vai utilizar uma cor, as cores que estão aqui, né? Verde, azul e amarelo, para dividir esses carrinhos em partes iguais, tá? Se você ficar em dúvida, só faz um risquinho, depois a gente pinta junto na live, tá bom? E daí aqui a gente acaba a nossa primeira aula de matemática. Façam todos os exercícios certinhos e a gente volta a conversar na live. Um beijo!